a gente começa a construção do conhecimento. Muitos dentistas que têm muita experiência clínica, que são pós-graduados, que têm muitos anos de carreira e nunca quiseram seguir para a área acadêmica, eles não têm ideia do potencial de publicação que existe nesse banco de dados que eles têm desses pacientes. Então, o que eu proponho para vocês é que todas as vezes que vocês começarem um caso clínico novo, ou todas as vezes que vocês fizerem um acompanhamento desses pacientes, que a gente chama de follow-up, vocês façam um registro fotográfico, façam anotação minuciosa nos prontuários desses pacientes, porque isso é fonte de informação e conhecimento para as outras pessoas, para os outros clínicos. É assim que a gente começa construindo evidência científica. Um caso clínico que deu muito certo, relatando uma técnica que você fez alguma alteração ou um resultado que não era esperado, é assim que começa a evidência científica. A partir desse reporte de caso clínico é que as dúvidas, as perguntas vão sendo geradas e a partir disso a gente começa a fazer então os ensaios clínicos, ensaios mais robustos, para que essa questão seja respondida, se aquilo que você mostrou no seu caso clínico consegue ser replicado em grandes populações. É assim que a gente começa a construção do conhecimento. Tem gente ainda que acha que publicar artigo científico é só para professor universitário. Gente, não é isso. Por favor, as revistas elas têm espaço, sim, para o clínico geral ou para o especialista, mas de modo geral para o clínico que queira apresentar seus casos clínicos. Muitos professores universitários nem trabalham com clínica, eles trabalham com pesquisa básica, eles trabalham com pesquisa pré-clínica. E é a gente clínico que pode fazer esse tipo de publicação. Calma, existe esse espaço e você vai conseguir fazer a sua publicação. E eu te pergunto, depois que eu falei tudo isso, mas por que você deveria publicar? Primeira coisa, você acaba tendo reconhecimento e autoridade naquilo que você está falando. Quando você começa a mostrar os seus trabalhos, que eles vão dando certo, isso vai gerando autoridade naquele conhecimento que você está mostrando para as pessoas. Por escrito, redigindo um caso clínico, redigindo uma série de casos. A contribuição para a comunidade que é muito importante. Eu falo para os meus alunos que eu gostaria que todos eles aprendessem com os meus erros, para que eles não errassem nas tentativas deles, porque você sabe, né? Vocês sabem que o processo de conhecimento é tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro e acerto. Então, quando a gente tenta, erra, volta, repensa. Onde foi que eu errei? Aí você evolui. Então, é assim basicamente que o conhecimento é construído e o conhecimento ele é sedimentado dentro da gente e a gente incorpora isso. Eu gostaria, quando eu dou aula para os meus alunos, principalmente para os alunos, não para plateia de congresso, que é uma coisa mais íntima, você tem mais espaço e mais intimidade para falar com as pessoas. Eu gosto muito de mostrar o que não dá certo, para que eles aprendam comigo onde foi que eu errei e depois eu mostro o que eu fiz para consertar aquilo, o que eu fiz para melhorar. E eles ainda me dão sugestões, outras coisas que eu poderia ter feito e que também poderiam, eventualmente, ter um resultado tão bom quanto eu tive ou até mesmo melhor. Então, eu digo para vocês, e é muito importante contar o que dá certo, mas também é muito importante contar aquilo que dá errado. Toda vez que a gente conta aquilo que dá errado, a gente avisa as pessoas que, cuidado, se você não fizer de uma determinada forma, se você não fizer seguindo este protocolo, você pode não ter um resultado bom. Quando eu estava na graduação, eu tive um problema. Eu perfurei uma raiz, eu estava na clínica de urgência da faculdade. Eu fiz faculdade em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, muitos anos atrás. E na minha graduação, a gente tinha um tempo, uma agenda que a gente tinha que fazer os atendimentos de urgência. E nesse dia chegou uma moça com um molar, sentindo muita dor, tinha edema, e a professora que estava nos orientando, ela pediu para eu abrir aquele molar. E eu estava com muito medo de fazer isso,
Quando eu abri aquele molar, ele tinha sido feito e o colega que restaurou, ele colocou um tipo de material lá dentro que a gente não conseguia, eu não conseguia ver pela minha falta de experiência, onde terminava a câmara pulpária, onde era a restauração. E aí eu perfurei o soalho do dente daquela paciente. E eu fiquei muito mal. Há mais de 20 anos atrás, bem mais de 20 anos atrás, isso talvez fosse uma indicação de extração daquele dente, a perda daquele dente. Aí a faculdade manejou de maneira que essa paciente passou por um outro procedimento, foi feito um procedimento para corrigir o meu erro. E eu fiquei muito mal, muito mal. Eu nunca quis causar malefício para nenhum dos meus pacientes. E ainda mais porque eu estava aprendendo. Aquela pessoa foi tão generosa que deixou com que eu aprendesse na dor dela. Olha o grau. E aí, eu estava bem mal. Essa professora, ela chegou para mim e falou assim: existe uma maneira de você não perfurar um dente quando você está fazendo uma abertura coronária. Eu falei: nossa, professora, me explica que eu quero aprender. Ela disse: é só não fazer. E eu aprendi com isso que se eu não quero quebrar uma raiz durante a extração, é só não fazer. Quem não faz, não corre o risco de errar. Ah, eu queria não perder implantes. É só não fazer, não faça, porque você tem 100% de sucesso. Então, quando eu conto o que eu fiz de errado, eu ajudo a minha comunidade a não errar. Ou ainda, eu ajudo a minha comunidade, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão tendo acesso àquele material que eu escrevi, aquela aula que eu estou dando, a não errar como eu errei. E por último, mas não menos importante, quando a gente publica artigos científicos, a gente pode também abrir oportunidades na carreira. Tem alguns dentistas que eles já estão cansados do atendimento clínico. O atendimento clínico, fisicamente, ele é exaustivo. Para o dentista, a gente acaba desenvolvendo algumas doenças relacionadas ao trabalho. Então, muitos dentistas têm giro de vértebra cervical alta, têm problemas de punho, têm problemas neurológicos e problemas articulares causados pelo excesso de tempo naquela mesma posição. Ah, Flávia, mas você não está considerando que a gente pode tomar medidas preventivas. Não. Você pode tomar a medida preventiva que você quiser. Esse não é o problema. Eu só estou dizendo que alguns dentistas, eles têm nós dentistas temos muito problema de audição. E aí, essas pessoas, eles não querem deixar a odontologia, porque eles gostam da odontologia. Eu, por exemplo, eu gosto muito do que eu faço. E quando a gente escreve artigos científicos, eventualmente a gente abre oportunidades dentro da nossa carreira, fazendo aquilo que a gente gosta, mas não mais necessariamente atendendo o paciente. Existe um espaço dentro da carreira que você pode fazer essa redação. As pessoas vendo a sua habilidade, você pode dar aula para essas pessoas, você pode fazer mentoria para essas pessoas, mas tudo a partir do momento que você é reconhecido pela comunidade e desenvolve, então, a sua autoridade. Eu estou aqui fazendo revisão de alguns artigos que uma revista pediu para que eu avaliasse, vendo se o conteúdo dele está de acordo com os critérios que a revista utiliza. E aí eu estou pensando, muitos colegas meus, principalmente os que fazem o curso de redação científica, eles falam assim: mas será que eu tenho conteúdo para publicar? Sim, você tem. Você tem. Os alunos de especialização, então, eles têm muita dúvida sobre isso. Ah, mas qual caso eu vou publicar? Qual caso eu vou usar na minha monografia? Presta atenção. Todo paciente que senta na sua cadeira, ele é um caso em potencial para ser publicado. Sabe qual é o problema? É que você não documenta. Quando você não documenta o início, não adianta ter um final lindo. Se você não tem um final lindo, mas você documentou, você pode contar, como eu estava falando antes, aquilo que não deu certo ou aquilo que eventualmente poderia ser diferente. Mas se o caso terminou lindo e você não documentou, você perdeu a chance de contar para o mundo como é que se faz o negócio dar certo. Então, se você tem dúvidas sobre se você tem ou não um caso para publicar,
Vou te dar algumas dicas. Primeiro, documente todos os seus pacientes. Documente com foto e radiografia. Faça um banco de dados robusto, com o máximo de informações que você quer. Desde medicamentos em uso, que o paciente usa, fotos intrabucais e extrabucais, análise do sorriso, se você precisar, exames de sangue, dependendo da sua especialidade, imagens radiográficas, radiografias periapicais, radiografias panorâmicas, hoje é muito fácil, tomografia de feixe cônico. Por favor, quanto mais você documentar, melhor. E o banco de dados, para ele ficar robusto, se você faz cirurgia, por exemplo, que é uma área muito próxima para mim, você precisa, abre uma planilha no Excel, coloca lá nome do paciente, data de nascimento, intervenção que você fez no caso. Fiz um implante ou fiz uma ROG, qual o material que eu utilizei, se foi implante, qual foi o torque que eu consegui no final, qual foi o tipo de implante, porque com essas informações você já vai saber se ele tem uma superfície tratada, qual é o desenho, o que foi feito nesse paciente. Ah, foi um implante imediato numa área de molar. Onde você colocou o implante? Bem no septo intraradicular. Isso é importante. Complicações, implante perdido, infecção pós-operatória, tudo isso é importante. Usou algum biomaterial? Coloca tudo nessa planilha. E depois o Excel é uma ferramenta excelente, você vai aplicando filtros e ele vai trazendo os números. Desde gênero, se o paciente é do gênero 1, do gênero 2, se a cor, o paciente usa medicamento, só depende de você. Se você colocar na planilha de uma maneira adequada, você vai conseguir resgatar esses números depois. Mas, por favor, documente. Essa é uma oportunidade única e, eventualmente, importantíssima. Não é eventualmente. Com certeza, importantíssima de você ver quanta coisa legal você está fazendo, você dá valor no seu trabalho e fazer com que as pessoas valorizem o seu trabalho também. Agora você quer saber como é que você vai publicar com segurança? Primeiro, fuja das revistas predatórias. Quais são as revistas predatórias? São aquelas que miraculosamente aparecem na sua caixa de e-mail pedindo um artigo seu. Sai dessa que é roubada. Quem são essas revistas? Elas querem o seu rico dinheirinho, só isso. Aí elas vão te oferecendo, vão amaciando o seu ego, vão dizendo que você tem casos maravilhosos. Peraí, mentira! Você nem publicou ainda, como é que você tem casos maravilhosos? A única coisa que você fez foi dar uma checada lá em quais revistas você poderia publicar, certo? E aí eles vão e eles pegam o seu endereço, eles pegam os seus dados e começam a fazer esses convites, que a princípio eles são tentadores, mas fuja que é roubada. Mais uma coisa, se você quer aparecer na sua comunidade, a sua comunidade fala qual língua? Fala português. Para que você vai publicar numa revista que só tem em inglês e que só é distribuída fora do país? Ah, mas é uma publicação internacional. Oh. E se a sua comunidade não lê outra língua? Simples assim. Então escolhe lá uma revista que seja de fácil acesso para a comunidade que você trabalha ou comunidade com a qual você se relaciona. Fuja de revistas predatórias. E se precisar de ajuda, você entra em contato comigo. Eu tenho curso de redação científica que a gente trabalha exclusivamente com dentistas. A gente tem uma equipe que pode te ajudar nas diversas áreas e especialidades, mas focado principalmente na odontologia. Se você for de outra área da saúde e você quiser testar o método, fica tranquilo que o método funciona em todas as áreas da saúde, porque a gente trabalha com uma metodologia que ela funciona muito bem, certo? Nas áreas da saúde, na odontologia e suas áreas correlatas. Então, a minha dica para você é: faça o curso de escrita científica, entra com a gente nesse mundo da publicação, você não vai se arrepender. Como é que você faz para me acompanhar? Se inscreve no canal, aqui no YouTube, aciona o sininho de notificações e acompanha os vídeos que a gente tem postado. A gente sempre posta conteúdo de qualidade. E nos siga nas nossas redes sociais. Precisando de qualquer coisa, é só me acionar, eu tô sempre por aqui. Até mais!